simpáticos colegas do NAVE, né, e a professora Carmen Real, que de última hora também, né, se organizaram, foi bastante bacana e importante para nós, tá? Ficar um registro, até porque nós viemos agora, né, nós viemos do México e também tínhamos vários colegas que participaram de um simpósio lá, que tinham muito interesse em acompanhar. Então, acho que vai ser uma coisa também para nós, para a nossa rede, né, bastante importante. O meu nome, eu comecei pelo geral, meu nome é Teófilo Zefiotti, sou professor aqui no departamento, e estou organizando esse seminário na terceira versão, desde a primeira com o Jean Segata, agora professor na UFRN. É uma parceria, né, junto com o IELUSC também, a professora Maria Elisa Márcio, e que nós vimos desenvolvendo já há uns 3 anos, assim, bem intensivamente os seminários. A primeira vez foi com um simpático e modesto apoio da CAPES e da UFSC. Essa segunda vez com apoio da CAPES, da UFSC, do CNPq, e de última hora da FAPESC, né? Então a gente está também achando que é uma coisa que pode prosperar bastante. Tínhamos uma intenção, eu quero falar isso também pedindo desculpas às pessoas que eventualmente tiveram essa primeira informação, que nós teríamos um ateliê utilizando cartografia de controvérsias com o professor Tomás Venturini. Ele faria também uma das conferências, né, do encontro, mas de última hora ele não pôde vir, inclusive mudança no seu próprio trabalho, mas ficou inclusive da possibilidade do próximo ano nós fazermos esse ateliê, tá? Inclusive com o uso de dispositivos digitais, nós tínhamos reservado um laboratório. Então, se isso interessa a alguém, fiquem acompanhando o que nós estamos divulgando no Facebook, que vai aparecer lá também. Essa terceira versão, então, é, na verdade, para nós, a ideia de fazer uma corrida, não é? Uma corrida que possa difundir, estabelecer, mas, sobretudo, colocar em pauta certos tópicos analíticos que já estão, não só na antropologia, mas em diferentes disciplinas, são de bastante atualidade. Os 3 básicos, o nosso trio é a simetrização, o hibridismo e a agência. Na verdade, é uma discussão sobre novas teorias de rede, ou como pensar redes para além das redes físicas, e particularmente para nós trabalhando na internet, pensando sempre em rede, mas tendo uma nova concepção. A terceira versão é uma versão, nós tentamos fazer, né, uma cobertura para uma ideia, vamos dizer assim, bastante ampla do que pode ser mapeado nas controvérsias que nós estamos trabalhando já há alguns anos. Então, dividimos em 3 sessões, uma sobre cibercultura, no sentido mais estrito, uma outra sobre ciência e biotecnologia, e uma última sobre biotecnologia. É uma tentativa de montar uma rede que envolve aqui a Unicamp, o UNB, o UFBA, o FRN, a LUSC, como eu falei, a UFMG nas primeiras sessões, a URGS, e o ano passado com a Universidade de Paris 10, na Terra. Agora já temos uma doutoranda, nossa emissária infiltrada lá, fazendo essas discussões. Também queria dizer que, além de eu e o professor Jean Segata, que estamos na organização, só é possível fazer tudo isso porque o João Paulo Alberto Júnior, que está ali, que todo mundo já conhece provavelmente, que ele já fez alguma coisa ou respondeu alguma pergunta. Obrigado, João. A Lorena Trindade, os 2 mestrandos aqui, trabalharam também intensivamente. A Maria Elisa Máximo, que também nos ajudou no Facebook, a secretaria do programa, e como eu disse, acho que tem cartas, assinaturas de todo mundo. Vale a pena a gente pensar, nessa colaboração de uma rede que se constitui. Eu queria também, bem rapidamente, só fazer menção a alguma coisa que para nós é bem característico, ou emblemático mesmo, que é um artigo publicado em 1994, do Arthur Escobar, na Current Anthropology, Welcome to Siberia, boa parte das pessoas conhece. Na verdade, nós lemos esse artigo ao longo das décadas, fazendo 21 anos, uma maioridade, e nós, ao longo das décadas que nós estamos lendo, eu acho que a gente tem visões bastante diferentes. É um artigo de 94, antes da internet, portanto, sobretudo disseminada nesse formato. Não falava de cibercultura no sentido que nós usamos hoje, da Associação Brasileira de Cibercultura, por exemplo, mas falava exatamente
do princípio que é dessa complexidade que nós estamos tratando aqui. Ciência, tecnologia, cibercultura, como nós chamamos hoje. Nós organizamos o simpósio com ele lá no México. Infelizmente ele não pôde ir, mas para quem for agora para a reunião de antropologia do Mercosul, ele vai estar numa mesa também conosco. A gente espera fazer essa, eu chamo de justa homenagem, né, de uma cruzada que a gente às vezes pensa que é coisa nova, não se dá conta de que tem uma história, não só de 21 anos de maioridade, mas uma história que é bem mais remota, dos anos 70, 80. Eu mesmo gostaria de insistir um pouquinho, quando for na minha fala, sobre isso. Né? Além disso, nós também já estamos numa cruzada ciber esse ano, além do México aqui, a gente participou na Unbox, e estamos também organizando para 2016, espero que eu já fale um pouquinho, um grupo também em Portugal. Tá? Depois ele vai falar. Mas a minha ideia é que antes da internet a gente já tinha cibercultura, não é? E a gente tinha uma complexidade a ser analisada. Esse é o ponto, talvez, que possa nos unir e fazer um fio entre ciência, cibercultura, como a gente chama hoje, biotecnologia, enfim, outras áreas que para nós são importantes. Na verdade, não são coisas, como eu disse, de ponta. São apenas a ponta de muitas coisas. Não é? Até a própria ideia da complexidade, o artigo do Arthur Escobar, na época, foi comentado pela Marilyn Strater, fez uma breve resenha, um comentário crítico. E uma das coisas que ela diz é que talvez a gente sempre vivesse na cibercultura. Todas as populações viviam na cibercultura. Se cibercultura é apenas um sinônimo de complexidade e do envolvimento ou relações humanos não humanos de uma forma diferente do que é o pensamento moderno. Então, acho que por isso é que também nós estamos unidos aqui numa etiqueta, não é que essa de mapear ou cartografar controvérsias, mas é uma etiqueta tão provisória quanto a etiqueta que a gente podia chamar de cibercultura. Mas, para mim, e é esse o ponto que eu acho que nos une mais, é que nós vivemos isso hoje de uma forma consciente como políticas etnográficas. E que eu quero dizer com isso é como disputas sobre quem são os entes, quem são as entidades, quem tem agência, quem não tem, como se formam essas entidades e como elas se relacionam. E, finalmente, como fazer uma escrita, não é, que seja capaz de falar isso. Eu acho que esses são os nossos imperativos e é isso que nos une como um bom cimento amistoso de políticas e de disputas etnográficas. Bom, boa tarde. Reforçando, inclusive, as palavras do professor Teófilo, eu também fico muito feliz de que estejamos na terceira edição, porque eu me lembro que a primeira edição do seminário, 2013, começou com uma ideia de, bom, tudo bem, a gente estava trabalhando num projeto que envolvia uma bolsa de pós-doutorado, que falava sobre escrita que como a gente fazer uma etnografia ou como efetivamente escrever alguma coisa onde os não humanos tenham, de fato, um lugar no texto antropológico que não seja esse de ser coadjuvante, subjacente, cenário, alguma coisa nesse sentido. Anunciar simetria, anunciar relações entre humanos e não humanos, anunciar uma série de coisas que a gente vem discutindo, tudo bem, mas e na hora de fazer o texto mesmo? Como é que isso fica? Então era um pouco da proposta. Eu me lembro que as promessas que a gente tinha feito no projeto, uma delas era, bom, no final a gente faz um seminário e socializa o que a gente conseguiu, até onde a gente conseguiu chegar com isso. E foi disso que resultou o primeiro seminário. E a coisa foi tomando dimensões. No ano passado a gente fez de novo, então agora a gente está começando o terceiro, a gente já está com ideias, a gente estava sentado aqui olhando para a programação, agora há pouco dizendo, puxa, o quarto ano que vem pode ser com tal e tal coisa. Então, assim, começou com uma ideia tímida e a gente vê que realmente tem cimentado, tá? As palavras que você disse, tem cimentado uma discussão que tem atraído interesse e que não é um interesse mais só específico de quando pesquisas com internet ou coisas nesse sentido, mas a gente viu que realmente o leque se abre e a gente consegue fazer um diálogo maior. A gente tem tido essas experiências mesmo. No México foi isso, na Fox, esse intensivo de 2015 e 2002 tem mostrado que a gente tem encontrado cada vez mais
pessoas que têm saído de um registro que era bem específico. Assim, pessoal da cibercultura, então são um pessoal que tem um tema bem específico, nativos bem particulares, né, um campo bem particular, e a gente vê que hoje não, que hoje a gente está conversando com etnologia, com gênero, com urbana, com uma série de outros, com biotecnologia, com ciência e tudo mais. Então isso tem se tornado um animador mesmo de que continuemos, obviamente, né, esses debates e, obviamente, que a gente aproveite muito esses 2 dias também, hoje à tarde, amanhã de manhã, para fortalecer essas discussões. Então, isso para mim tem sido muito bom. Bom sempre voltar e ver que volto e fiquei por aqui 11 anos e voltar e sempre encontrar uma história com as pessoas interessadas em ouvir sobre cibercultura, sobre mapeamento de controvérsia, sobre tudo isso, tem sido muito interessante. Então, espero que a gente faça um evento. Bom, é isso. Queria chamar então as pessoas para participarem da mesa conosco, a professora Fernanda Burma, a Maria Elisa Máximo e a Basila Juliana. Bom, enquanto as pessoas vão tomando assento, eu queria dizer que o Jean, por modéstia, não contou, talvez, que o projeto de pós-doutorado dele simplesmente tinha uma ligação, né? Mas, na verdade, era o projeto e a própria tese de doutorado dele, que foi bastante inspiradora para que o grupo também abrisse, né, novos caminhos, particularmente na biotecnologia e pensando também nos animais, né? Algumas das anedotas iniciais sobre os problemas de texto vêm do trabalho dele. Então, vamos começar com a apresentação do professor Fernando Bruno. Eu vou pedir rapidamente que as pessoas começarem a se apresentem, para a gente também não ficar fazendo muito vai e vem. Eu tinha me programado para colocar o celular como campainha, né, de 25 minutos. Pode ser? Não preciso. Passar 5 minutinhos antes? Pode ser? Se quiser colocar a tela cheia. Beleza. Eu que tinha escondido. Eu me lembrei por que eu tirei. Bem assim. Mas você não vai poder ajustar. Não tá. Eu fico assim, segurando aqui o meu. Bom, eu mesmo não me apresento. Boa tarde. Quero agradecer o convite ao Teófilo, ao Jean. Quero agradecer também ao João e a que eu conheci agora, a Lorena, por todo o apoio. Bem, eu sou Fernanda Bruno, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordeno o Media Lab nessa mesma universidade, também dou aula no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura, onde eu coordeno a linha de pesquisa e tecnologias da comunicação estética, e sou professora também do Instituto de Psicologia, então a minha formação é bem híbrida. Cheguei nesse tema do mapeamento de controvérsias no meu pós-doutorado, que eu fiz no Media Lab da Cienaspo, com uma grande contato e parceria lá do Tomás Venturini, do Bruno Latour, que na ocasião estavam trabalhando com isso juntos lá. Enfim, então o que esqueci mais um elemento. Sou uma das fundadoras, junto com o Teófilos, da Associação Brasileira de Cibercultura, e coordenei até agora, esse ano, que acabou em 2015,
é a minha coordenação, o GT continua, mas o GT de Comunicação e Cibercultura na Compos, que é o equivalente da Ampos na comunicação. Né? Então, esse tema, inclusive, na cibercultura, era um tema que a gente, no GT, a gente fica sempre mais perto. Eu acho que eu vou continuar. Tá ok? O GT, esse ano, um dos temas, por exemplo, era o quanto fazia ainda sentido essa nomenclatura cibercultura, uma vez que o tipo de agência, o tipo de rede, o tipo de experiência que durante algum tempo se supôs ser um privilégio de um campo específico ou de uma interação com um conjunto específico de tecnologia, hoje está por toda parte, né? Na nossa experiência da cidade, na nossa experiência afetivas, na nossa experiência de trabalho, etc. Então, fica aí essa questão lançada, que eu acho que vocês também devem estar, né, um pouco se debatendo com ela. Bem, quando o Teófilos e o Jean fizeram esse convite para essa apresentação, eu já tinha proposto participar do GT, que eles também estão organizando na reunião de antropologia do Mercosul. E nesse GT, um dos motes desse GT é o de pensar as relações entre humanos e não humanos na pesquisa. Então, essa minha fala aqui, ela é já o início dessa conversa. Assim, a ideia, eu estava falando com o Jean, é fazer uma conversa em 2 tempos. Um primeiro tempo, que é essa apresentação, onde eu propus o título Ciência Humana, Agência Não Humana, a Vida Secreta dos Algoritmos. Na verdade, eu vou falar menos dos algoritmos do que da própria agência não humana, mas isso se deve ao limite de tempo. Depois, no debate, a gente pode se estender um pouco mais. Bom, a cibercultura é um campo que, como vocês sabem, é um campo extremamente marcado pela agência não humana, mais especificamente pela agência técnica. Eu vou estar privilegiando aqui um tipo de agência não humana, que é a agência técnica, a agência dos entes técnicos. Né? Vou estar me inspirando no trabalho do Bruno Latour, na teoria Tour-Rede, nas pesquisas da Lorraine Daston e do Peter Galison, enfim, entre outros autores. Uma curiosidade que se coloca para mim, que estou no campo da comunicação e da cibercultura, é que, apesar desse campo, desse campo maior que é a comunicação e desse campo menor que é a cibercultura, serem extremamente marcados pela presença, povoados de entidades não humanas, a agência não humana nunca foi levada muito a sério, nem na comunicação de uma forma geral, nem na cibercultura. O que eu estou falando de não foi levado muito a sério? Não foi levado muito a sério porque, de modo geral, ficava-se discutindo, eu apresentando aqui de forma simplificada, um pouco maniqueísta, mas, enfim, o tempo justifica, entre um suposto determinismo tecnológico de um lado e uma suposta neutralidade da técnica de outro. Pensar a sério a agência não humana é escapar dessa polaridade e apostar num outro tipo de topologia, digamos assim, não polarizada, mas sim distribuída. Ou seja, apostar em qualquer agência, né, não só na agência não humana, mas pensar a agência segundo esse referencial da teoria Tour-Rede, é pensar que a ação é uma propriedade distribuída, né, é um processo distribuído entre entes humanos e não humanos. E a questão que se coloca para mim, para todos nós aqui, e para os meus alunos que vivem em pânico toda vez que eles têm que mapear a agência não humana, eles sabem mapear tranquilamente a agência humana, mas toda vez que eles precisam mapear, relatar, narrar, rastrear a agência não humana, eles não sabem como fazer. Então, o que eu vou apresentar aqui é algumas pistas sobre como mapear os entes técnicos.
técnicos, a agência desses entes particulares, que são esses seres da técnica, né? Esses modos de existência técnicos, para usar um termo que o Bruno Latour propõe no último livro dele, que na verdade agora já é o penúltimo, né? Que é muito veloz, que é uma enquete sobre os modos de existência. Dentro dessas pistas, eu vou perseguir duas... Ainda não, te aviso. Não. Eu vou perseguir dois eixos para tentar endereçar duas perguntas sobre a agência técnica. A primeira é como fazer ver os entes técnicos, como tornar visível, como detectar, como identificar a agência técnica. Segundo, como tornar essa agência loquaz, falante, né, como narrá-la, como relatá-la. Portanto, em resumo, como fazer ver e como fazer falar a agência técnica. Como vocês podem notar, tem aí uma primeira pista que tem a ver com um certo exercício de perspectiva, um certo exercício de perguntar para onde olhar quando se trata de mapear ou de rastrear a agência técnica e como ver essa agência. Os entes da técnica, ou os modos de existência técnicos, têm as suas visibilidades e as suas invisibilidades próprias, suas transparências e suas opacidades particulares, seus segredos. Falamos aqui, eu faço parte de um evento que já foi para a segunda edição, que chama A Vida Secreta dos Objetos, né? Que foi idealizado pelo Érico Felinto, e seus modos próprios de falar também, de confessar, né, sua agência. Bom, por que eu coloco a questão do como ver e para onde olhar os entes da técnica? Porque eu acredito que na perspectiva da teoria Torrede e também nos trabalhos da Lorraine Daston e também do Bruno Latour, há um triplo deslocamento ou uma tripla posição, tomada de posição sobre a relação entre o olhar e o conhecimento, ou entre o olhar e a pesquisa. Primeiro, porque... qual é o triplo porquê? Em primeiro lugar, porque supõe que o olhar, né, a visão, como instrumento do conhecimento, não está fundada numa natureza, num sujeito transcendental, mas é ele próprio agenciado sociotecnicamente por diversos aparatos técnicos, né? E sociais também. Sociais é entendido como não dissociados do mundo da técnica. Em segundo lugar, supõe que o visível não é um domínio da realidade dado de antemão, mas é um domínio que vive se montando e se remontando, que exige, portanto, trabalho e composição constante. Em terceiro lugar, porque supõe que para acompanhar, perseguir essa dimensão agenciada, compósita, associada do mundo visível e do mundo técnico, é preciso exercer o olhar de uma certa maneira, orientá-lo para certas regiões, segundo certas velocidades, ritmos e focalizar determinados aspectos. O Latour usa, no Reagregando Social, uma série de metáforas óticas, não só no Reagregando, mas em vários outros textos. O oligóptico, por contraposição ao panóptico, a perspectiva rastejante da formiga que acompanha, né, que rastreia as associações de perto e não desde um olhar do alto. A noção que ele fala no modo de existência, a proposta de olhar ao redor, de seguir trajetórias, né, de usar esse método de reperrer, né, rastrear, enfim, inverter pontos de vista, uma série de metáforas visuais e óticas
que são especialmente pertinentes quando se trata de mapear a agência técnica, porque, como eu já falei, a técnica tem zonas de invisibilidade e de opacidade próprias. Ela, como diz o Latour, parafraseando o Heráclito, mais uma vez no Do Modo de Existências, a técnica ama esconder-se. Argumenta nesse texto que há um caráter opaco, secreto, encapsulado, pouco visível, né, com uma tendência ao black boxing, né, a composição de caixas pretas, e a ideia de que o sopro da técnica dura pouco, né? E que ao redor, digamos assim, dos objetos, aqui estamos povoados, eles estão silenciosos, né? Eles estão aparentemente inertes, as suas redes de composição não são visíveis, eles parecem compor elementos isolados, né? Essa mesa, esse computador, essa cadeira, essa câmera, etc. Mas, na verdade, eles estão agindo, eles têm uma rede enorme, invisível atrás deles, eles estão acionando as nossas ações de formas não evidentes, enfim. Então, tem aí todo um exercício na pesquisa que a gente faz para tornar visível essa agência que não naturalmente, mas que tende a se esconder, a se silenciar, a se tornar opaca e secreta. Né? Então, uma primeira pista que o Latour dá, pode passar para o segundo slide, por favor, é o de olhar ao redor. Né? Quando eu falo para onde olhar, olhe ao redor. Em vez de olhar o objeto, olhe para todas as entidades e associações invisíveis que o fazem estar aqui nesse momento. Então, se a gente pensa nessa garrafa, como a gente pensa nesse leite que está, né, no supermercado, né, a ideia de botar uma vaca ali no carrinho de supermercado, é para chamar a atenção para a imensa cadeia associativa que permite que o leite chegue ali naquela caixinha no supermercado. Né? E como que tem aí uma cadeia invisível de seres agindo, trabalhando, né, de entes agindo e trabalhando para que esse objeto exista ali daquela maneira. Então, essa ideia de olhar ao redor, tentando compreender ou incluir no campo perceptivo os invisíveis que fazem existir, durar, manter, sustentar os objetos para além do seu momento, a sua apreensão que eu posso ter aqui agora. A gente pode fazer o mesmo exercício com essa garrafa e vão pulular na nossa imaginação aqui uma série de outros entes que permitem que ela esteja aqui tão comportadamente silenciosa e identificada, né, como um elemento único. Então, nunca se encontrará a agência olhando para o objeto em si, né, como uma unidade fechada nela mesma. É sempre importante olhar ao redor, atrás, né, também dentro dele, né, nos componentes que os constituem. E o Latour propõe, usando uma imagem de um artista, pode passar, por favor? Que é o mexicano, inclusive, que é o Ortega, essa ideia de uma perspectiva explodida, não sei como traduzir, né? Uma perspectiva em explosão, onde a ideia de que o objeto ele é um agregado, ele é um compósito, ele envolve uma trajetória, né? Essa transição que a gente deve fazer no olhar do objeto ao trajeto que ele deve percorrer para se manter, né? Para durar, para existir aqui e agora. Trajetórias, portanto, que mostram como que a técnica é, desde já, enfim, um agregado, uma associação, e como diz o Latour, como os entes técnicos jamais montam todos coerentes. Essa é uma outra imagem, a mesma imagem de outra perspectiva. E seguinte, por favor. Ah, não, é a próxima.
essas são as imagens de gambiarra que eu gosto sempre de mostrar e que eu também mostrei para o próprio Latour na conferência que ele fez sobre a de abertura da vida secreta dos objetos e que ele gostou porque ele não conhecia, né, esse termo, exatamente porque a gambiarra tem na sua própria constituição e de forma totalmente visível, ela não forma essa caixa preta que os objetos, de modo geral, né, como esse MacBook aqui, né, que é a maior caixa preta que tem, como todos os objetos da Apple, as gambiarras elas têm as suas conexões aparentes, né? Elas permitem ver mais claramente a dimensão de trajetória, né? A trajetória envolvida e o caráter heterogêneo das composições que estão atuando na sua existência, né? A imagem anterior, que é a imagem do Jules Marais, para a decomposição do movimento, eu acho também que é uma imagem que representa bem essa ideia da trajetória, né? É só para vocês terem já que eu estou falando de como olhar, terem uma representação visual do que um cartógrafo, em busca da agência técnica, né, para onde ele deve olhar e como ele deve olhar. Num segundo movimento, né, é como fazer falar, né? Como fazer falar os entes técnicos, porque além de opacos, né, na sua composição, na sua agência, eles tendem a ser silenciosos, né? Não falam, efetivamente, como a gente fala. Então, como fazê-los falar? 3 noções centrais, especialmente no trabalho do Latour, e que vocês já devem estar familiarizados, são importantes, ao meu ver, na hora de descrever toda a agência, mas em especial a agência técnica, que são as noções de mediação, as noções de tradução e as noções de delegação, que o Latour especificamente vai dar uma relevância importante quando se trata de pensar a mediação ou a agência técnica em particular. Bom, como vocês sabem, eu vou passar bem rapidamente por isso, mediação e tradução são termos que procuram definir essa agência que é transformação, que é traição, para o pensamento da teoria Torrede de modo geral. Só há agência, só há ação quando há deslocamento, quando há desvio, quando há uma nova associação entre entes que antes estavam separados, por exemplo, né? Então, a ação ela não é um certo transporte de forças, mas ela é uma mediação no sentido de que é um transporte e, ao mesmo tempo, uma transformação, né? Por isso, elas vão estar... o termo mediação e tradução vão estar em conexão, né? O mediador é algo que age transformando, diferente do simples intermediário que transporta sem alterar, né? E a tradução, é difícil fazer a separação entre essas duas noções, né? Vocês devem também se debater um pouco com isso. Mas eu acredito, numa leitura assim, um pouco rápida aqui, que enquanto a mediação é essa operação de deslocamento e essa operação de colocação em associação de pelo menos duas entidades, né, 2 entes que se encontravam não associados até então, digamos assim, a tradução ela permite qualificar o deslocamento em curso. Ela permite nomear o que está em jogo, né, a ação, a agência. Então, por exemplo, essas notas que eu trouxe aqui para mim, para me lembrar, né, do que eu devo falar para vocês, essas notas estão traduzindo, né, uma operação que seria de memória por uma operação de percepção. Eu não preciso mais fazer um esforço de memória, porque basta eu olhar para a tela e perceber uma atividade que é muito mais econômica, né, muito mais fiável, né, o que está escrito aqui. Então, o que é
suporte de inscrição aqui e está mediando, mas ele está traduzindo uma operação de memória numa operação de percepção. E, no caso da agência, então ele está agindo, produzindo essa tradução. A agência é essa tradução, né? Entre outras coisas, tá? Mas para dar um exemplo único aqui. E, claro, diz o Latour, isso só pode se dar porque eu estou delegando ou partilhando a minha atividade mnemônica e também perceptiva com uma matéria, com um ente de natureza distinta, que tem uma outra persistência, que tem uma outra duração e que, portanto, pode memorizar e fazer perceber de um modo que eu não posso sozinha. Certo? Então, a delegação é o terceiro termo aí, que envolve a passagem por uma matéria que tem, não só de natureza distinta, mas que tenha uma outra expressão, que não, no caso, a humana. Né? O exemplo do quebra-molas é o exemplo clássico, né, que o Latour dá no seu texto sobre a mediação técnica. Ele vai dizer que o quebra-molas é um delegado moral, um exemplo clássico da delegação, no sentido de que ele traduz uma preocupação de ordem moral e bastante abstrata, que é o respeito à lei, o cuidado com a vida do outro, etc., muito nobre, por uma preocupação extremamente concreta e extremamente imediata de não quebrar a suspensão do meu carro. Essa tradução só pode se dar porque passa pela inscrição no concreto, porque é delegada a uma matéria cuja expressão é inegociável, que é o concreto, diferentemente da lei, de um valor, uma crença, né? Tudo isso é muito mais maleável do que o concreto. Né? Enfim, não sei se está sendo claro, se eu estou passando rápido demais. Então, para 5 minutos, para fazer falar, uma forma de fazer falar os cientistas da técnica é ir descrevendo essas operações de delegação, de tradução, tentando nomeá-las, né, e de mediação. Nada disso é muito simples, obviamente, e o Latour oferece, mais uma vez, desculpa, eu estou me enforcando aqui, no Reagregando, algumas pistas, ou melhor, alguns momentos oportunos em que a descrição dessas agências, que a gente está falando aqui, se tornam mais eloquentes. Seriam elas o momento das controvérsias, o momento das inovações tecnológicas ou científicas, enfim, ou até legais, enfim, não importa, mas como a gente está falando de tecnologia aqui, eu vou me concentrar nisso. O momento muitíssimo fértil dos acidentes, das panes, dos crashes, né, do bug, etc. O trabalho sobre arquivos e documentos. E, no final, ele diz, se tudo isso falhar, resta a ficção. No caso da cibercultura e no caso da pesquisa sobre a agência técnica na cibercultura, eu acho que as controvérsias e as panes são momentos privilegiadíssimos. Né? Se a gente pensar nos leaks, né, nos vazamentos, desde o Wikileaks até antes do Bradley Manning, que já desencadeou no Wikileaks, e depois, agora com Snowden, são momentos em que a caixa preta da cibercultura assim, se abre de uma forma incrível. Né? E são momentos, digamos, de pequenas panes. Né? Pequenas não, grandes panes. Né? Onde aquilo que tem que estar encapsulado, que é programado para estar encapsulado, vaza. Né? Bom, mas eu tenho perseguido mais do que os acidentes e panes, que eu também pretendo colocar na minha lista de pesquisa. Eu vou colecionando, mas ainda não me dediquei a nenhum caso especial. Eu tenho me dedicado mais às controvérsias. E, recentemente, no campo da cibercultura, eu tenho me interessado muito pela agência
dos algoritmos, né? Um tipo, né, de ente técnico que é extremamente opaco, extremamente encapsulado, extremamente ativo no que diz respeito, por exemplo, a nossa experiência na web hoje, ela é toda a ação que a gente faz na web digamos, conduzida por algoritmos, ela gera dados que alimentam algoritmos, e, ao mesmo tempo, toda a paisagem que nós vemos no nosso feed, no Facebook, nos resultados de busca nos resultados de busca do Google, no nosso Instagram, etc., são modulados por algoritmos. Né? Então, o algoritmo na web, ele se alimenta da nossa visibilidade, nos oferta um mundo visível personalizado, mas é ele próprio invisível. Então, eu pesquisei recentemente aquela controvérsia que aconteceu em torno do experimento que o Facebook fez com pode passar lá para adiante. Com a manipulação, pode ir. Esse experimento com a manipulação do feed de 700 mil usuários. O Facebook suprimiu conteúdos emocionalmente positivos e emocionalmente negativos de 2 grupos para ver se testar uma hipótese de contágio emocional. O quanto a exposição a conteúdos alegres, felizes, me faria também produzir postagens mais felizes. E o contrário no caso dos tristes. O experimento virou uma controvérsia porque psicólogos e cientistas participaram dele e, segundo o Código de Ética da Ciência, não da empresa Facebook, esses indivíduos deveriam ter sido consultados. E, claro, que não foram consultados. E o experimento foi publicado em anais científicos de renome, né? Obviamente, isso despertou uma imensa controvérsia que permitiu abrir a caixa preta dos algoritmos, não desse caso, que estão presentes no Facebook, não apenas nesse caso específico dessa manipulação, mas que estão presentes no cotidiano do Facebook. Porque, como vocês sabem, o que nós visualizamos no nosso feed de notícias, quer dizer, a paisagem informacional com a qual nós nos confrontamos cotidianamente, é filtrada pelos algoritmos do Facebook, de modo que a gente vê 1/5 do que poderia ver. Então, é um filtro extremamente potente, não é um filtro qualquer. E eu não tenho tempo aqui já vou encerrar, eu não tenho tempo aqui de falar de todas as traduções em jogo, mas o meu esforço aí foi, a partir dessa controvérsia, ir remontando as diversas traduções que estavam implicadas nesse tipo de produção de um algoritmo que vai filtrar um certo estado de humor, um certo conteúdo e as consequências deles, enfim, sobre os usuários. Bom, eu fico por aqui, porque eu sei que o tempo está se esgotando, não quero tomar o tempo dos colegas, e agradeço a vocês. Depois eu posso elucidar o que não tiver ficado claro. Muito obrigada. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Eu também gostaria de começar agradecendo ao Teófilo e ao Jean pelo convite para estar aqui participando desse seminário, que eu já acompanho desde o primeiro, mas que nunca tinha participado assim efetivamente. Eu sou, me apresentando, né? Meu nome é Maria Elisa Máximo, eu sou membro fundadora do Grupo Ciber, sou filha aqui da UFSC, fiz minha graduação em Ciências Sociais, meu mestrado e meu doutorado na antropologia aqui sob a orientação do Teófilo, sou colega do Jean, não tanto da Dalila, porque a gente não participou do mesmo tempo, né, mas estivemos juntas em
em muitas atividades desde a minha saída da UFSC, que já tem 9 anos, né? E foi ontem que eu fiz esse cálculo, eu nem tinha me dado conta que já fazia tanto tempo que eu tinha defendido o meu doutorado. Então, é bastante bom poder partilhar desse momento de troca e de aprendizado com os meus colegas de Grupo Ciber, também com a Fernanda Bruno, aqui no Pimento, e com os demais que vão estar conosco nesses dias de seminário. E o que eu vou apresentar aqui é uma pesquisa muito breve que eu comecei a realizar em 2013, e que eu tenho a pretensão de dar continuidade, então eu estou aqui bastante para aprender com vocês, sobre o que tem sido chamado, sobretudo no campo da saúde coletiva, de paciente informado ou paciente expert, e que se configura principalmente a partir do acesso cada vez mais generalizado a conteúdos específicos de saúde disponíveis na internet. E uma das caricaturas mais conhecidas desse fenômeno é a expressão Dr. Google, né, ou Dr. Google, e que vem modificando significativamente, segundo alguns estudos, as relações no contexto de atendimento à saúde, sobretudo a conhecida relação médico-paciente. E é importante dizer que eu comecei a fazer essa pesquisa motivada por um interesse mais amplo e que continua sendo o meu maior interesse de estudos e de reflexões atualmente, muito por conta também da minha atuação como docente na instituição onde eu trabalho. Eu esqueci de falar isso, que eu dou aula no IALUSC, que é o Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus IALUSC, em Joinville. É uma instituição pequena que tem cursos de comunicação social, e embora minha formação seja na antropologia, eu sou professora dos cursos de comunicação social. E trabalho principalmente as disciplinas de pesquisa com os alunos, então um dos meus interesses principais nesses anos de docência é a questão metodológica, e por conta da minha trajetória no Grupo Ciber, principalmente, né, de como fazer etnografia e produzir descrições etnográficas nas redes digitais. E a ideia dessa pesquisa, né, surgiu, digamos, em rede, a partir de um convite. A partir de um convite da Fiocruz, que chegou para o Grupo Ciber para falar lá na Escola Nacional de Saúde Pública sobre etnografia virtual. Isso há bastante tempo já, 2009, 2010, 2011, 2012. E o interesse vinha especificamente do professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, o André Pereira Neto, que é coordenador de um laboratório chamado LAIS, Laboratório Internet, Saúde e Sociedade, porque eles estavam começando a pensar um projeto de avaliação dos sites de saúde disponíveis na internet, com o intuito de criar um selo de qualidade dos sites. E eles estavam movidos por uma dupla questão, uma dupla preocupação. De um lado, eles reconheciam que o acesso a esses conteúdos específicos tinha o potencial de tornar as relações entre médicos e pacientes mais democráticas, e nesse sentido, eles trabalhavam com a noção de empoderamento dos pacientes, pressupondo uma natureza assimétrica, né, dessa relação. E do outro lado, eles tinham uma preocupação com a confiabilidade dessas informações e os riscos que supostamente esse acesso generalizado aos conteúdos disponíveis poderiam trazer para os processos de diagnóstico, de tratamento e de cura dos pacientes, né? Muitas aspas para esse paciente, né? Então, esses convites chegaram no momento em que nós aqui no Grupo Ciber estávamos lançando um olhar crítico sobre as nossas pesquisas realizadas até então, 2008, 2009, muito a partir do estudo da teoria Torrede. E então eu estive por 2 anos consecutivos na Fiocruz falando de etnografia virtual a partir das minhas experiências de pesquisa na cibercultura, e foi ficando muito forte para mim a ideia de que essa convergência, internet, saúde, sociedade, sugeria um agregado social constituído muito mais por coisas do que apenas por pessoas, por humanos, né? E se, como nos fala o Latour, né, o social não é composto apenas por aquilo que é social, o campo do atendimento à saúde é especialmente híbrido, formado por muitos hibridismos, né? O que faz dessa relação médico-paciente, parece ser uma relação supostamente direta, né, algo bastante problemático ou problematizável, né? No meio dela, ou em torno dela, ou ainda cortando essa relação, tem as agendas dos médicos, os planos de saúde e suas políticas próprias, ou todos os protocolos de atendimento no sistema público, tem as listas de espera, tem os prontuários, tem os laboratórios, tem os exames, tem as receitas, tem os atestados. Enfim,
são muitos os contextos e as coisas que mediam, talvez muito mais do que intermediam essas relações. E tudo isso se soma aos conteúdos de saúde disponíveis e às próprias tecnologias que permitem o acesso a esses conteúdos, né? Estou aqui simplificando uma rede que é infinita, né, imensurável de objetos que participam agora, então, desse processo que eles dizem que é um processo de empoderamento dos pacientes. Então, como a própria Marilyn Strater propõe, essa consciência crescente do papel da tecnologia nos assuntos humanos, unindo fenômenos humanos e não humanos, nos convida a pensar os tipos de fluxos entre pessoas e coisas que os antropólogos... Oi? Ah, fala pra cá, desculpa. Não, a garrafa... Ah, a garrafa tá balançando. Então fecha pra mim. Eu tô batendo aqui. Nos convida a pensar nos tipos de fluxos entre pessoas e coisas que os antropólogos sempre descrevem em outros lugares, né? Então, citando o próprio professor Teófilo Zifiotis, no artigo que ele publicou na revista Civitas, a novidade dessas questões que motivaram essa pesquisa minha em particular é bastante relativa, mas o fato é que elas têm se revelado bastante pertinentes e estratégicas para se pensar o lugar da técnica nos estudos da cibercultura. Então, o propósito da pesquisa foi de perseguir uma simetrização que possibilitasse perceber e pensar a técnica e os objetos para além da exterioridade e dos limites dados pelas noções de uso, de apropriação e de representação. Então, a ideia inicial era de seguir as redes e identificar as ações sem pressupor que sejam humanas ou não humanas, para tentar perceber nessas ações quem está fazendo fazer o quê, né? Ou, do ponto de vista da análise, a ideia seria de cortar as redes, né, compreendendo, como sugere a Marilyn Strater, a rede como um campo narrativo, misto, híbrido, e que invoca o fio de circunstâncias unidas pelas interações. Então, foi inspirada um pouco nessa abordagem, né, e considerando a rede como uma imagem adequada para descrever o modo pelo qual se pode unir ou enumerar entidades díspares sem fazer pressuposições ou níveis de hierarquia, como fala Strater, eu procurei seguir essas redes através das narrativas de algumas pessoas, na tentativa de identificar experiências que fossem significativas de interação com esses conteúdos e com as suas modalidades de acesso. Então, essas entrevistas começaram de uma forma ainda muito exploratória, com 3 mulheres, a Júlia, a Érica e a Maria, e é um pouco sobre essas entrevistas que eu quero falar nessa apresentação. Bom, a realização dessas entrevistas, ela não se deu com o objetivo de privilegiar a perspectiva humana e social acerca da problemática da pesquisa, mas, no final, acabou se mostrando como uma das dificuldades metodológicas da pesquisa, né? Ainda que naquele momento essas entrevistas tenham surgido como a possibilidade mais viável de se perceber e descrever as redes, daí é importante dizer que eu estava fazendo essa pesquisa no nível da iniciação científica, com o auxílio e a participação de uma estudante de graduação, bolsista de iniciação científica. Então, as entrevistas surgiram nesse sentido como a possibilidade mais viável de se perceber e descrever as redes que configuram esse paciente informado. Ao fim e ao cabo, acho que elas impediram, ou me impediram, de analisar o acesso a esses conteúdos a partir dos próprios conteúdos, a partir dos próprios sites ou dos dispositivos tecnológicos que são usados para esse acesso, né? Então, aí tem um caminho ainda para ser percorrido e para ser discutido para que essa pesquisa realmente, enfim, chegue mais próximo da ação desses objetos todos nessas relações. Mas, enfim, o que me motivou foi o desejo de saber quem é ou o que é esse paciente informado, como ele se informa, sobre o que ele se informa, através do que, de quais dispositivos, de quais objetos, de quem, como os conteúdos e as informações chegam até ele e que informações e conteúdos ele privilegia. E, nesse sentido, as entrevistas foram estruturadas de um jeito que me permitisse perceber nas narrativas as interações que essas pessoas, as interações entre os atores que perfazem esse fenômeno, né? Então, nesse exercício de seguir o paciente informado, eu tiro algumas notas etnográficas que eu gostaria de compartilhar e de colocar em debate, assim, muito humildemente, porque se trata de um exercício bem inicial. Um primeiro aspecto, né,
que quando perguntada sobre o acesso aos conteúdos de saúde na internet, todas as entrevistadas acabaram mencionando o acesso a vários outros tipos de conteúdo, como dicas de decoração, organização da casa, receitas, enfim, uma série de outros setores da vida que parecem, né, serem entrecortados por essa pesquisa diária ao Google, né? E um segundo aspecto, já falei antes, né, já acabei anunciando, é a centralidade e o potencial de agência do Google, né? Então, o Dr. Google, Dr. Google, ou como disse uma das entrevistadas, o oráculo Google ou o guru, né, são expressões bastante indicativas de um sujeito, de um ator, né, que atua de modo importante na conformação desse paciente informado. E, em terceiro lugar, as formas pelas quais as pessoas interagem com esses conteúdos e como esses conteúdos interagem com as pessoas parecem ser bastante nuanceadas. Então, eu queria agora, enfim, apresentar alguns trechos das entrevistas e a maneira como, então, essas pessoas descrevem, né, os modos pelos quais interagem com esses conteúdos. A primeira entrevistada, a Júlia, demonstrou acessar a internet privilegiadamente para as redes sociais e para o e-mail. Então, eu perguntei a ela quais as páginas que costumam estar sempre abertas no seu navegador. Ela respondeu: o Facebook e o e-mail do trabalho. Isso é a minha rotina. Mas, ao ser estimulada a contar um pouco sobre os usos da internet, para além das redes sociais e e-mail, ela disse: mas é claro, quando tu precisa de uma informação é no Google que tu vai achar. Então, o Google também faz parte do meu acesso diário, tanto de casa quanto do trabalho. E foi no âmbito desse tipo de indagação que a Júlia lembrou que a sua página de entrada no navegador é o Google. E ela disse: olha, que engraçado, é o Google, poderia ser o Face. Quando perguntada sobre o acesso aos conteúdos de saúde, ela deu uma titubeada. Sim, eu já procurei sobre doenças de pele, já procurei sobre alimentação saudável, que são assuntos que me interessam. Já procurei sobre atividade física. Então, ela indicava, assim, um acesso mais esporádico, garimpando a memória, né, assim, se esforçando em busca de respostas à minha entrevista. Então, eu fui insistindo e perguntei sobre situações específicas que a fizeram pesquisar informações sobre saúde na internet. E ela respondeu daí com mais segurança: atividade física e alimentação saudável. É porque eu estou, desde o início do ano, numa reeducação alimentar. Põe um pouquinho para mim. Então, eu procurei os médicos, especialistas e quis me inteirar mais do assunto. As doenças de pele eu sempre procuro, porque o meu pai tem problemas. E aí, automaticamente, eu fico com muito medo. Isso foi em 2013. Mas depois, eu voltei a conversar com a Júlia várias vezes e passei a segui-la no Facebook. E lá na primeira entrevista, ela estava iniciando um processo de reeducação alimentar, visando emagrecimento. E de lá para cá, ela passou a frequentar a academia e a realizar dietas, e tudo isso passou a ser intensivamente compartilhado pelo Facebook. E esse processo foi todo compartilhado pelo Facebook, com fotos de antes e depois, com check-ins nas academias de ginástica ou clínicas de estética, sempre com palavras motivacionais, até o momento em que ela criou uma campanha, que era a hashtag Todas pela Jill, que revelava uma situação de múltiplos agenciamentos, porque ela, através da hashtag, ela fazia com que as pessoas interagissem com ela e, enfim, pudesse... ela se motivar através dessa rede, né, a continuar seguindo no seu objetivo de emagrecer. E numa das nossas conversas, em que ela me perguntava sobre a pesquisa, ela disse: menina, às vezes eu vou para a academia só para fazer o check-in no Face. O que nos permite pensar que poder acompanhar as métricas do Facebook, através dos números de likes, de comentários, etc., é tão ou mais importante do que os números expressos pela balança. Então, a segunda entrevistada... Essa foi a Júlia. A segunda entrevistada, a Érica, disse realizar pesquisas na internet de forma geral, diversificada e frequente. É para ela que o Google opera como oráculo ou como um guru. Eu acesso todos os dias, principalmente para ver e-mail. Também uso bastante Facebook, mas atualmente tenho usado menos. E geralmente para pesquisar coisas, tanto do meu trabalho quanto da vida e tal. Dúvidas sobre relacionamento, sobre saúde, sobre como organizar melhor a casa. Enfim, todo tipo de dúvida. Atualmente uso também no meu celular do Wi-Fi. E a Érica foi desenhando um perfil ou rotina de acesso significativamente distinto da de Júlia, porque a Júlia parecia ser uma coisa mais esporádica e a Érica apontava para um acesso muito diversificado e multifacetado. E a experiência de Érica parece transcender bastante a noção de acesso ou de uso, como eu vinha falando antes.
Isso porque a narrativa aponta para um tipo de comportamento e de hábitos cotidianos que incluem a internet, o Google, como interlocutores permanentes. E aqui eu queria destacar um trecho da entrevista dela, que quando eu perguntei sobre se na sua vida pessoal cotidiana a internet servia mais para comunicação, mais para informação, ela me disse. Ela disse que serve mais para comunicação, que ela só se comunica com as pessoas pela internet, mas lá pelas tantas ela disse assim: no entanto, qualquer dúvida que eu tenha antes de perguntar para alguém, eu vou à internet procurar. Antes de incomodar alguém, eu vou lá e pergunto para o Google tudo. Como se conserta o vaso sanitário, como eu organizo os meus sapatos, o que eu tenho no canto da boca. E quando perguntei sobre os seus acessos a conteúdos de saúde, ela afirmou: já acessei, muitas vezes, antes mesmo de ver o médico ou marcar uma consulta. Pedi então que ela me apontasse situações que a levaram à pesquisa. E ela, mais uma vez, indicou que suas pesquisas estão para além de problemas extraordinários e alcançam dimensões bastante triviais do seu cotidiano. Aí ela disse: eu me lembro mais fortemente, foi a doença que eu tive em 2012, que eu fiquei muito mal. Tive uma doença que foi diagnosticada erroneamente no primeiro momento. E como era uma doença que eu não conhecia, eu procurei muito sobre causas, tratamentos, prognósticos, enfim. Mas para tudo, até numa gripe comum, às vezes o que eu posso tomar que vai me fazer bem? Que tipo de tratamento eu posso ter para até, sei lá, uma frieira no pé? Que, sei lá, eu possa melhorar sem precisar ir ao médico. E eu insisti, sem precisar ir ao médico, e ela afirmou, sem precisar ir ao médico. Na medida em que a Érica me revelava as várias situações, motivos e dúvidas que a levam ao Google, surgiram pistas de uma espécie de competência construída no decorrer das próprias incursões pela internet para selecionar, filtrar e separar a informação relevante da não relevante. E quando eu perguntei a ela sobre os sites acessados para sua pesquisa, ela me disse: o Google é o principal, mas claro, eu já filtro. Dependendo do assunto, eu vou pesquisar o que sai no Google, eu já observo o que é mais pertinente. E é importante dizer que esse filtro, a pessoa não faz de forma autônoma, ela faz em interação com a própria plataforma e os critérios de relevância que a própria plataforma apresenta para ela. E quando eu a questionei se ela considera que a experiência dela de fazer essas pesquisas a torna mais competente para filtrar as informações, ela me disse: acho que sim, pelo uso e pela minha formação acadêmica. Porque você consegue identificar o que é mais científico, né? Não que isso seja mais válido, mas o que é mais científico e o que é menos. O que é mais objetivo e o que é mais subjetivo. Mas, no fundo, se você está buscando informações, por exemplo, com relação a um problema pessoal, às vezes o subjetivo é que vai te dar uma perspectiva melhor do que o científico. Então, dependendo do que tu procura, tu vai selecionar um tipo de fonte. Então, ao me afirmar que recorria à internet em busca de explicações ou soluções que a livrassem de ir ao médico, eu perguntei então, eventualmente a internet tem mais credibilidade do que o médico? E ela me respondeu imediatamente: sim, tem. Hoje em dia eu não acredito mais na medicina. Acho que a medicina se especializou tanto, e essa foi uma das razões para eu ter um diagnóstico errado no primeiro momento, se especializou tanto que o cara olha aquela pinta que você tem, mas se você tiver um câncer a 3 centímetros, ele não vê. Então, eu não valorizo a medicina porque conheço meia dúzia de médicos que são bons. Mas acho que a maioria faz isso mais para ganhar dinheiro do que para realmente reticente, né? Então, a gente tem aqui uma situação curiosa. A narrativa aponta um descrédito da medicina produzido concomitantemente à vivência proporcionada por esse amplo acesso à informação e conteúdos relacionados à saúde. Então, parece que a internet e o Google e os sites com conteúdos disponíveis, com conteúdos de saúde disponíveis, e todos os outros atores que a gente poderia enumerar que participam dessa rede, né, que parece empoderar esses sujeitos na relação com a medicina, tem o potencial de fazer com que essa busca por respostas e soluções seja, e aí mais uma vez as aspas, mais humanizada do que seria pelas vias do sistema de saúde. Essa parece ser a percepção dessas pessoas, ou principalmente da Érica, que me deu a entrevista mais privilegiada e tal, melhor, né? E isso talvez seja uma controvérsia, sobretudo em tempos... já vou finalizar. Nesses tempos em que tanto se discute sobre a humanização do atendimento à saúde.
E é interessante pensar que, quando se discute sobre a humanização do atendimento à saúde, muitas vezes essa discussão vem acompanhada de uma tentativa de retirar os mediadores, os intermediários, né? Então, toda a discussão, por exemplo, sobre o parto humanizado, né? De que a mulher faça o mais sozinha, de forma mais autônoma possível. Não sou especialista nessa área, mas, assim, estou jogando questões para a gente problematizar, né? Então, para encerrar, a narrativa de Érica deixou, então, uma pista interessante para a descrição dos modos pelos quais as pessoas selecionam, filtram e elegem essas informações relevantes, que é a recorrência. Né? Ela diz assim, ó, ou mesmo uma recorrência, você viu isso aqui, tá, mas então deixa eu checar, vamos procurar outras fontes. Vamos ver se isso é realmente uma coisa que muitos dizem ou só um diz. Né? Então, essas entrevistas realizadas naquele momento, ainda que de uma forma muito incipiente, apontaram para alguns contornos do processo de constituição do paciente informado. Em primeiro lugar, está claro que o paciente informado não é mais o sujeito da conhecida relação médico-paciente. É um sujeito que tem agência na definição do seu estado de saúde e que interage com vários outros atores. Né? Nesse sentido, buscar ou não buscar informações na internet, privilegiar ou não a orientação médica, são possibilidades que não estão necessariamente associadas a recursos ou habilidades conquistadas anteriormente, mas sim as competências que são construídas na interação com todos esses atores. Todas as entrevistadas conhecem o poder de alcance do Google, todas elas têm acesso amplo e diário à internet e às suas ferramentas. Então, eu vou pular aqui uma partezinha para encerrar e para não tomar o tempo. Assim, esse paciente informado, ele pode ser traduzido aqui como um paciente experiente, perito, conhecedor, que vai ao encontro do médico munido de informações previamente buscadas, selecionadas e interpretadas. E, nesse sentido, a gente pode dizer que ele se constitui como um ator-rede, no sentido proposto por Bruno Latour. É um lugar do qual se atua e para onde converge uma multiplicidade de ações. Em outras palavras, é um ator que nunca está só em sua atuação. Enfim, o paciente informado parece ser menos o sujeito, isoladamente, e mais a própria rede. Ou seja, descrever esse paciente informado é, antes de tudo, embrenhar-se no esforço de rastrear e descrever associações entre múltiplos atores, profissionais, serviços de saúde, pacientes, dispositivos tecnológicos, conteúdos, sites, veículos de comunicação. Aliás, tem uma pesquisa bem interessante sendo feita lá na instituição onde eu trabalho sobre a mesma relação, mas em relação aos programas de televisão que tem sobre saúde, né? Organizações, formas de acesso à internet, dentre outros. E o que me interessa justamente é alcançar a complexidade dessas associações, as motivações para que elas se estabeleçam e as redes de agenciamento que as constituem, através de um esforço de descrição das ações e dos efeitos dessas ações sobre a rede. Mas tudo isso está em curso. Talvez o meu trabalho seja o menos teoria ator-rede de toda essa mesa, e por isso é tão importante também para mim estar aqui para que essa pesquisa possa ter continuidade. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Dalila Floriani Petri. Eu fiz uma parte da graduação aqui na UFSC, nas Ciências Sociais, e o mestrado por orientação do professor Teófilos. E agora eu estou fazendo doutorado na Universidade de Paris 10 com os professores Felipe Rickson e a Sofia Odar. Eu agradeço muito o convite de participar desse seminário. Eu estou muito feliz de voltar à UFSC, encontrar vários colegas. E foi aqui que eu comecei a me interessar e a trabalhar com questões de antropologia e cibercultura. E é uma alegria estar ao lado dos colegas do Grupo Ciber, a quem me inspirou e me ajudou muito no meu processo até aqui. Bom, eu organizei uma pequena apresentação sobre políticas públicas de inclusão digital, que é a temática com a qual eu venho trabalhando. Eu vou apresentar sumariamente a minha trajetória de pesquisa, desde o mestrado, que eu realizei aqui na UFSC, e foi uma pesquisa sobre o Floresta Digital, que é uma política pública de inclusão digital do governo do estado do Acre. E no doutorado eu ampliei um pouco o foco de interesse e eu estou trabalhando com o GESAC, que é Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão,
que é também um programa de inclusão digital, mas é a nível federal e é desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e vários parceiros governamentais e não governamentais. Eu vou focar mais especificadamente em alguns episódios etnográficos do trabalho de campo do mestrado e também do doutorado. Eu estou justamente no meio do trabalho de campo do doutorado, e eu escolhi alguns exemplos que eu considero emblemáticos para perceber e discutir a partir de perspectivas sociotécnicas. Vai ser ótimo falar de todas essas questões depois da apresentação tão esclarecedora da Fernanda Bruno, sobre as questões teóricas, e também depois da apresentação da Elisa, que nos apresentou tantas redes e atores do Dr. Google. Bom, há um vasto referencial teórico sobre teoria ator-rede, um mapeamento de controvérsias sobre o olhar sociotécnico da antropologia. Eu não vou me alongar nessas questões, mas eu considero importante, antes de mais nada, apresentar rapidamente o que eu estou considerando como uma perspectiva sociotécnica. O que eu tenho procurado perceber e descrever em meus trabalhos são como essas políticas públicas de inclusão digital em ação, ou seja, o que elas mobilizam para se colocarem em ação. E ensaiar uma descrição dessas políticas públicas em ação tem sentido a partir da proposta de Bruno Latour de que a ação é uma das propriedades das entidades associadas, ou seja, a ideia é rastrear e descrever como os atores se associam, o que eles fazem, quais são suas ações. Lembrando que, a partir dessa atitude reflexiva, o conceito de ator é expandido e deixa de ser considerado de maneira antropocêntrica. É um ator aquele ou aquilo que age em determinado momento. Como Fernanda Bruno destacou na sua apresentação, é um processo distribuído entre entes humanos e não humanos. Dessa maneira, produzir uma descrição sociotécnica significa evidenciar, ao longo dos processos descritos, os coletivos que são associados e os atores, tanto humanos quanto não humanos, que são mobilizados para colocarem-se em ação. Ou seja, de modo sintético, um olhar sociotécnico procura evidenciar os atores em ação no momento da descrição etnográfica, sejam os atores humanos, sócio ou não humanos, técnico. Entretanto, o desafio de uma etnografia que se pretende sociotécnica não é simplesmente afirmar hibridismos e denunciar dualidades, mas rastrear e descrever a produção do social a partir das associações, que são dinâmicas e, portanto, podem ser consideradas como controversas. Embora essa discussão integre parte fundamental do estado da arte da antropologia contemporânea, não há noções ou regras metodológicas estabilizadas. Pelo contrário, é justamente na tentativa da escrita de textos simétricos um lugar para experimentação. Ou, para citar Latour, a experimentação escrita é justamente o laboratório do cientista social. Bom, eu inicio com alguns episódios do meu trabalho de campo desenvolvido no mestrado. Na ocasião, eu me dediquei a estudar o Floresta Digital, uma política pública de inclusão social e digital do governo do Acre. Essa política está presente com no mínimo um de seus eixos em todos os 22 municípios acreanos e conta com algumas parcerias para colocar-se em ação. Um dos parceiros é justamente o GESAC, que é o tema de pesquisa que eu venho desenvolvendo agora ao longo do doutorado. Em resumo, o programa Floresta Digital se constitui, por um lado, pela oferta de sinal de internet gratuito para a população a partir de 3 eixos: telecentros, sinal Wi-Fi para acesso em locais públicos em algumas das cidades do estado e a possibilidade de acesso residencial à internet para os cidadãos a partir da instalação em suas casas de uma antena com configurações específicas de acesso. Por outro lado, o Floresta Digital se articula como um portal de educação à distância, através do qual oferece cursos para os monitores dos telecentros e para a população. Esses campos de atuação são colocados em ação de modos muito diversos nos diferentes lugares do estado. Entretanto, em todos os locais que tive a oportunidade de conhecer o programa, o principal destaque é dado para a possibilidade de oportunizar acesso à internet para pessoas que não poderiam ter esse acesso, a não ser por meio de políticas públicas. Escolhi alguns episódios que evidenciam atores, mediadores, muito importantes para a Floresta Digital, mas que muitas vezes não foram previstos pelos próprios gestores do programa.
Então, eu vou citar alguns episódios etnográficos. Porque, hoje em dia, se você não tiver a internet, você não anda com o mundo. Você não anda. Foi isso que me disse uma senhora, professora aposentada e moradora da zona rural de uma cidade do interior do Acre, enquanto técnicos do governo tentavam instalar a antena em sua casa para que ela pudesse acessar o sinal de internet do Floresta Digital. Ela tinha, até então, apenas visto algumas pessoas acessarem a internet na escola em que trabalhava, e acabara de ganhar um notebook do seu filho no Dia das Mães. Ela estava bastante empolgada e contente com a possibilidade de poder acessar a internet. Mas voltaremos a essa frase, que eu considerei bastante emblemática mais tarde. Eu estava no Departamento de Tecnologia de Informação do Governo do Acre, em Rio Branco, conversando com alguns técnicos contratados pelo governo para fazer a verificação da manutenção das antenas que os cidadãos instalavam em suas casas para acessar o sinal de internet. Os técnicos me contaram muitas histórias de suas experiências com Floresta Digital, como a emblemática situação em que um morador da capital, Rio Branco, que comprou e instalou uma antena para captar o sinal do Floresta Digital em sua casa. No início, ele conseguia acessar a internet com boa qualidade. No entanto, ele, como muitos outros moradores da região, possuía árvores amazônicas em seu quintal. Uma das árvores do quintal dele cresceu muito e começou a atrapalhar a conexão da internet. Então, ele cortou um quadrado no tronco, na altura exata, para que o sinal pudesse atravessar a árvore. Então, literalmente, era um tronco de árvore com um buraco no meio. Eu considero esse um exemplo bastante emblemático, pois ilustra uma das principais questões que os gestores do Floresta Digital não previram como atores ao planejar essa política pública, que foi a própria floresta. Podemos identificar o próprio nome do programa como uma alegoria que pode ajudar a identificar vários desses atores que, por mais óbvio que pareçam, por vezes ficam invisibilizados. Localizado no norte do país, o Acre conta com imensas árvores de floresta amazônica e mesmo nas áreas urbanizadas, inclusive na capital Rio Branco, pode-se encontrar densa vegetação e algumas grandes árvores tipicamente amazônicas em quintais de casa, em parques, praças, enfim, na composição urbana. Alguns desses atores são, portanto, as próprias árvores. O sinal que Floresta Digital oferece em muitos municípios para o acesso doméstico à internet é transmitido via radiofrequência, replicado por repetidores de sinais instalados em locais públicos estratégicos, como escolas, postos de saúde e prédios de serviços públicos do governo, e captado por uma antena de recepção de sinal que o cidadão instala em sua casa. Para esse tipo de conexão, é necessário que a antena da recepção enxergue o repetidor de transmissão, pois o sinal não se propaga em todas as direções, mas apenas em linha reta. Disse que a onda não faz curva. Ou seja, o ideal é que não haja barreiras físicas entre o repetidor e o receptor. De modo geral, não há muitas construções de edifícios altos no Acre, mesmo nas regiões mais urbanizadas. No entanto, uma das barreiras mais comuns de sinal do Floresta Digital é justamente as árvores, sobretudo porque as folhas das árvores absorvem boa parte do sinal. Todo elemento possui uma frequência de vibração, ou seja, uma faixa de frequência na qual a matéria vibra. A fauna amazônica é caracterizada pela grande porcentagem de água em sua composição. Algumas plantas amazônicas atingem o percentual de 90% de seu peso ser constituído por água, e a frequência de vibração da radiofrequência e do sinal Wi-Fi é justamente a mesma vibração da água em seu estado líquido. Assim, há uma forte absorção por parte das plantas do sinal disponibilizado pelo Floresta Digital. Ou seja, a floresta acaba por atrapalhar, por mediar o floresta. Então, além dos troncos serem uma barreira física, muitas vezes as folhas, que são constituídas por água quase em sua totalidade, também absorvem o sinal. Então, a floresta é realmente um impeditivo para o Floresta Digital. Bom, há ainda outras condições relacionadas à geografia do Acre que se constituem como atores por impossibilitar ou dificultar a ampliação do programa Floresta Digital. Principalmente esse eixo de disponibilização de acesso doméstico à internet.
sobretudo para as regiões mais interioranas do Estado. Há, por exemplo, a dificuldade de o governo contratar serviços de provedores de internet em algumas cidades do interior do Estado, por não haver nenhuma empresa prestando esse serviço nessas localidades. Para disponibilizar um link de internet ou internet ADSL, é necessária uma estrutura física de cabeamento de fibra ótica, o que tem custo, que muitas vezes, e de acordo com alguns gestores do Floresta Digital, não supera o benefício para as empresas nos municípios pouco populosos do interior do Estado. Então, esse é um das principais dificuldades que os gestores do Floresta Digital têm, porque muitas vezes não há nenhuma empresa interessada em prestar serviço de internet em municípios pouco populosos ou com uma área urbana muito pequena. Há também no Acre alguns municípios que são isolados por via terrestre. São eles Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus. Nesses locais, a estrutura necessária para possibilitar esse tipo de acesso é ainda mais complexa, pois há impossibilidade de levar o cabeamento até essas cidades, tornando-se necessária a construção de torres de transmissão do sinal. Além disso, em alguns municípios do estado, como o Cruzeiro do Sul, a topografia acentuada se torna mais uma barreira para o sinal de Floresta Digital, influenciando e dificultando o acesso à internet. Bom, além de todas essas questões físicas e geográficas que interferem sobremaneira no Floresta Digital para se colocar em ação, há ainda muitas outras histórias que os técnicos do governo me contaram que também podem ser consideradas emblemáticas. Um dos exemplos que eles me contaram é que, ao chegarem na casa de um cidadão para verificar o sinal de internet do Floresta Digital, encontraram o cabo de rede partido ao meio e remendado com fita isolante. Perguntaram ao morador o que havia acontecido e ele explicou que o seu cachorro havia roído o cabo e ele consertou como se faz com o cabo elétrico da televisão. Ao retirar a fita isolante, os técnicos verificaram que ele não havia remendado o cabo religando cada uma das cores de fios dos cabos de rede, ou seja, o remendo não estava funcionando. Esse é um exemplo de problemas que ocorrem, em parte porque quando o Floresta Digital estava articulando a disponibilização de sinal para os cidadãos acessarem a internet de suas residências, assumiu-se que o governo proveria o sinal de internet e o cidadão seria responsável pela compra, instalação e configuração do kit de acesso, que é basicamente uma antena e uma placa de rede sem fio ou uma antena e cabo USB. O governo imaginou que o mercado local iria absorver as novas demandas criadas e que os cidadãos chamariam técnicos locais para instalar e configurar a antena do seu computador. No entanto, essa previsão não se consolidou e, conforme me relataram os técnicos, as pessoas compravam as antenas de acesso do Floresta Digital e não se atiam às suas especificidades. Simplesmente as instalavam como se fossem os mesmos procedimentos de uma antena de televisão. Esse desconhecimento técnico, aliado a um boom de cidadãos conectados ao mesmo tempo, logo do lançamento do projeto, fez com que as redes de internet não dessem conta de sustentar tantas conexões simultâneas. De acordo com alguns gestores, esse foi um problema que o próprio Floresta Digital causou a ele mesmo, pois ele fez uma divulgação intensiva do programa antes de ter a estrutura para suportar uma grande demanda, o que gerou um descrédito para o programa. O Floresta Digital passou, então, por um processo de diminuição de adeptos e uma imagem de que não funcionava. Os gestores perceberam esses problemas e estudaram possibilidades para rever a infraestrutura do Floresta Digital. Decidiram, então, por fazer uma avaliação do programa em campo. Organizaram o que eles chamavam de visitas técnicas, que consistia em passar pelas ruas da cidade e parar nas casas que tinham antena do Floresta Digital, a fim de verificar a instalação e a disponibilidade do sinal. Essa etapa do projeto foi iniciada pouco tempo antes de eu desenvolver o trabalho de campo. Assim, pude acompanhar algumas visitas residenciais e presenciar inúmeros modos de que o Floresta Digital colocava-se em ação
e inúmeras questões e atores que os gestores do Floresta Digital não puderam prever antecipadamente. Foi muito interessante poder acompanhar essas visitas e elas aconteciam de maneiras muito diversas. Muitas vezes os moradores ficavam extremamente assustados por ter alguém do governo na sua casa querendo resolver um problema de uma política pública do próprio governo, e outras vezes houve ocasiões em que os moradores aproveitavam para falar tudo o que pensavam do governo e não deixar as pessoas entrarem na casa, enfim, acabava sobrando para os técnicos ouvir algumas coisas que não lhes cabia no seu trabalho. Mas foi uma das partes mais interessantes do campo, e os técnicos, a partir dessas visitas de campo, constataram uma falta de conhecimento técnico em situações como, por exemplo, o cidadão instalou a antena no telhado da casa e colocou o CD de instalação no drive do computador, mas não mandou executar a instalação do programa de acesso. O erro mais comum de instalação, que era, segundo os técnicos, o mau posicionamento da antena, que é também um desconhecimento técnico. A antena ela precisa estar fixada em uma estrutura firme para não oscilar com o vento e também estar apontada em direção ao sinal, e grande parte das antenas eram amarradas em uma vara fina de bambu colocada no alto do telhado, tendo então pouca estabilidade e movendo-se com o vento. Bom, voltando à frase da senhora que acabara de ganhar um computador do seu filho e afirmara que, hoje em dia, se você não tiver internet, você não anda com o mundo, nós podemos identificar um ator muito presente no programa Floresta Digital, a própria inclusão digital, que é tida como sinônimo e complemento fundamental da inclusão social. Para ilustrar isso, o programa, em seu início, congregou iniciativas do antigo programa Comunidade Digital, do GESAC e do programa Fome Zero. Ou seja, todos esses programas eles convergiram para um programa específico de inclusão digital. E essa necessidade de estar conectado, que é reproduzida nos discursos das pessoas envolvidas com Floresta Digital e também nas diretrizes de atuação que o programa se coloca, reforça a dimensão do isolamento. Há uma sensação de isolamento em relação ao restante do país, ou mesmo do mundo, que está relacionado com a localização geográfica, política e econômica do estado do Acre. No entanto, o que percebi como dimensão mais evidente no discurso do isolamento foi justamente a possibilidade ou impossibilidade de conexão e acesso à internet. Estar conectado, estar desconectado ou, sobretudo, não ter a possibilidade de conexão à internet é como estar condenado ao isolamento, estar excluído. A necessidade de acesso à internet, de integrar um mundo globalizado, pode ser refletida como uma controvérsia que diz muitas coisas sobre o contemporâneo. Há muitas questões que não estão totalmente estabilizadas, assim como novas configurações de coletivos e agenciamentos que são constantemente associados, levando a novas hibridizações e modos de atuar no mundo. E a partir da controvérsia da necessidade de conexão para superar condições de isolamento, muitas ações são engendradas, bem como muitos dispositivos são disponibilizados no mercado, a fim de proporcionar o acesso. Dentre as muitas ações que levam em conta essa controvérsia, há um conjunto de esforços e investimentos institucionais do governo, sendo grande parte a partir de políticas públicas de inclusão social e digital. E cada vez mais eu percebo a inclusão social e digital como dois lados da mesma coisa, né? Como se não pudesse ser pensada uma inclusão social sem pensar inclusão digital e vice-versa. Tal necessidade de estar conectado e possibilitar a conexão pode ser vista de maneira generalizada, uma vez que há, no Brasil, um amplo conjunto de diretrizes, investimentos e ações por parte da administração pública que tem como objetivo central promover a inclusão social e digital no Brasil. Dentre tais programas, há, no âmbito federal, o GESAC, que é gerido pelo Ministério das Comunicações e que oferece conexão de internet via satélite e terrestre a pontos de acesso em telecentros, sobretudo para comunidades em estado de vulnerabilidade social e localizadas em lugares considerados isolados geograficamente. Muitas das ações do Floresta Digital
eram implementadas justamente a partir de convênios com o GESAC. E foi a partir dessa constatação que elaborei o projeto para o doutorado, focando a disponibilização do acesso a locais considerados isolados pelo GESAC. Eu estou, nesse momento, realizando a primeira etapa do trabalho de campo em Brasília, em contato com gestores do GESAC no Ministério das Comunicações e também em contato com a Embratel, que é a empresa contratada pelo governo para fazer as ativações dos pontos de acesso via satélite do GESAC. Eu realizei até agora uma série de entrevistas e tenho acompanhado o cotidiano de trabalho dos gestores do Ministério das Comunicações. Em seguida, eu vou acompanhar uma série de ativações de pontos do GESAC, feitos por técnicos da Embratel e por técnicos de empresas terceirizadas pela Embratel, sobretudo em pontos de acesso da região norte, como comunidades indígenas e ribeirinhas, escolas rurais e tiros de guerra, e também na região norte, como telecentros da pesca, escolas rurais e comunidades quilombolas. A partir das conversas que tive com gestores do GESAC, há também muitos atores que não puderam ser previstos de antemão por eles e mesmo pelas comunidades beneficiárias do GESAC, como, por exemplo, quando os técnicos foram ativar um ponto de acesso em uma comunidade indígena e, ao chegar ao local, não havia nem energia elétrica, nem gerador disponível. Ou quando um técnico terceirizado da Embratel foi fazer a realocação de uma antena do GESAC de uma escola rural e foi realizado o serviço sem identificação da empresa e sem nenhum documento pessoal, e acabou sendo preso, pois a comunidade achou que ele estava roubando a antena. Bom, há ainda muitos atores para rastrear e descrever ao longo dessa pesquisa, mas um dos grandes atores que já se apresenta como central é justamente a questão do isolamento. Apesar de ser usado como referência para lugares muito distintos no Brasil, o isolamento é entendido como uma categoria relativamente uniforme e que precisa ser superada. E tal como a experiência do Floresta Digital, as pessoas envolvidas com o GESAC que encontrei até agora acreditam que a melhor, se não a única forma, é a partir da inclusão digital, que é a parte fundamental da inclusão social. Acredito que essa é uma temática que pode nos dizer muito sobre nosso contemporâneo, sobretudo ao evidenciar os humanos e não humanos aos quais nos associamos ou nos associam a partir de políticas públicas como essas, bem como nos ajudar a questionar e relativizar o isolamento. Está se falando de isolamento de quem e a quê? É isso. Obrigada. Tá bom. Boa tarde. Vou fazer a apresentação, então. Eu sou Gência Gata, sou professor do Departamento de Antropologia da UFRN e fiz mestrado, doutorado aqui na UFSC, aqui no PPGAS-UFSC, trabalhando no Grupo Ciber, enfim, fazendo as pesquisas sempre aconteceram no Grupo Ciber. Hoje colidero com o professor Teófilos o grupo, e então já é um trabalho também de 12 anos com o grupo. O que eu vou apresentar, eu chamei de o efeito ciber na antropologia. E diz um pouco a respeito também à ideia geral do que é esse seminário, essa terceira edição do seminário. Então, quando eu e o professor Teófilos pensamos em articular ciência, biotecnologia e cibercultura como tema das discussões dessa terceira edição do seminário Mapeando Controvérsias Contemporâneas, tínhamos em mente recuperar uma agenda de pesquisa para antropologia que era dimensionada por Arthur Escobar em seu conhecido artigo Welcome to Siberia, de 1994. Há 2 décadas, quando a publicação desse trabalho na seção de debates da Curate Anthropology anunciava um desafio para a disciplina, que era o estudo da chamada cibercultura. Para Escobar, a cibercultura, naquele momento, articulavam o que ele chamava de um regime de tecnosocialidade, tratado como um processo de construção sociocultural associado às tecnologias da computação e da informação, e o regime de biosocialidade, entendido como um desdobramento da biopolítica, que ganhava forma como uma nova ordem de produção da vida, da natureza e do corpo, através das intervenções tecnológicas fundamentadas na biologia. Assim, os tópicos de uma antropologia disposta a compreender
as importantes transformações da vida social na virada do milênio, deveria incluir investimento etnográfico no estudo da cibercultura. O Grupo Ciber, então, o Grupo de Pesquisas em Ciberantropologia aqui do PPGAS-UFSC, abraçou esse desafio. O desafio de um investimento etnográfico da antropologia no campo da cibercultura, firmando-se como um dos primeiros esforços no país em se inscrever nessa agenda de estudos ainda em 1996, depois, inclusive, da publicação do texto de Escobar. E é a partir dessa minha inserção no Grupo Ciber que eu trataria daquilo que eu chamo aqui, então, de efeito ciber na antropologia, que nada mais é do que um esforço para tentar situar o lugar da cibercultura no escopo antropológico, no contexto mais particular da antropologia brasileira. Na época em que foi publicado a Campus Saibiria, as ciências sociais no Brasil viviam o calor das discussões sobre uma transição dos estudos da comunicação de massa, seus meios e seus efeitos na esfera pública, que eram bastante valorizados a partir dos trabalhos de McLuhan e de Habermas, para as novas discussões sobre uma sociedade em rede, que materializava-se pelo emprego de computadores conectados à internet. Esse era o mote para se anunciar uma espécie de um novo paradigma, ou uma nova era, que era chamada então de era digital, era da informação, cujo centro era o que se chamava de comunicação mediada por computador. As inspirações para isso, como se sabe, vinham de Manuel Castells, Nicolai Negroponte, Ivan Kahn e, sobretudo, Pierre Levy. É inegável que no Brasil, nessa época, as discussões sobre o uso de tecnologias para modificação e controle da natureza deram início à formação do campo da biosocialidade, tendo como referência, por exemplo, Michel Foucault ou Rabinot, como também a relação com a teoria Torre de Science Studies motivou também, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a criação do campo da antropologia da ciência e da técnica. Mas, diferentemente do que a agenda de estudos anunciada por Escobar pensava, no Brasil, esses campos se constituíam e se consolidaram de um modo um pouco independente. Mais do que isso, na Saibiria, a moda brasileira, a relação entre tecnosocialidade e biosocialidade foi deslocada para uma relação entre tecnosocialidade com o campo da comunicação. Nessa época, o campo da comunicação era marcado por posições eminentemente polarizadas, quando se tratava de internet, né? Entre aqueles que, para usar uma fórmula de Humberto Eco, eram tratados como os apocalípticos, que eram aqueles que viam nas novas tecnologias digitais o simulacro, o esvaziamento das relações sociais ou uma hiperindividualização, como é o caso mais recente, por exemplo, das críticas de Zygmunt Bauman, tá? Ou como naquela época, Paul Virilio, Jean Baudrillard, para pensar em outros também. E, por outro lado, havia um debate entre aqueles que então nós chamávamos dos apologéticos, os integrados, que viam nesse cenário a democratização, a soma, a desterritorialização e o diálogo entre culturas, novamente tendo como referência emblemática o filósofo Pierre Levy. Na antropologia, a fim de tornar o debate mais complexo, firmamos o nosso foco nos aspectos vivenciais daquele momento. Ou seja, ao invés de qualificar as novas tecnologias digitais como boas ou ruins, integradoras ou não, destrutivas ou agregativas, buscávamos as pessoas e as suas práticas cotidianas. Mas para isso optamos por um recorte muito particular nesse campo, que tornou a cibercultura para nós, conscientemente, eu digo para nós, o Grupo Ciber, um projeto especializado que ficou centrado na internet e nos seus dispositivos. E como quisemos levar a sério o desafio posto por Escobar de que era preciso um investimento etnográfico nesse campo, a cibercultura então serviu como uma espécie de contexto para a consolidação de uma especialidade que acabou ficando conhecida como a de antropologia no ciberespaço. Se reduzir o debate da cibercultura às pesquisas no ciberespaço foi a nossa estratégia de entrada nesse campo, tivemos com ele que responder a demandas internas e externas da disciplina. Algumas das críticas da época direcionadas ao texto de Escobar, particularmente aquelas de Mary Strater, que sugeriam uma certa generalização e falta de demonstração empírica para respaldar a elasticidade semântica da concepção de cibercultura que Escobar apresentava, é claro que a gente considerou isso por uma outra forma. A gente pensava ele, então, como fazendo um panorama geral e, ao mesmo tempo, fazendo um programa para a disciplina. Mas as críticas não eram injustas, não. E isso motivava ainda mais um foco que permitisse o investimento etnográfico. Por isso, a antropologia do ciberespaço.
Mas a sua concretização etnográfica também exigia constante reformulação das estratégias de pesquisa que tínhamos, pois era preciso considerar as configurações que o próprio campo demandava com a dinâmica de desenvolvimento das novas tecnologias digitais e sua inserção no Brasil. A título de exemplo, produzimos pesquisas etnográficas ainda no final dos anos 90 sobre ambientes de interação e jogos online, que foi o caso da pesquisa do Mário Guimarães Júnior. Listas de discussão e blogs, que foi o caso da Elisa, as comunidades do Orkut, que foi o caso da minha dissertação, bots e formação de grupos e dinâmicas de interação no Twitter, que foi o Alberto e a Dalila. Mais recentemente também com a Dalila, né? Até o que ela nos apresentou, alargando inclusive um pouco esse horizonte, as políticas públicas de inclusão digital. Mais recentemente, tratamos de criogenia, com o trabalho do Rafael Tiri, e de relações entre humanos e animais em contextos biomédicos, que foi o caso da minha tese. Tudo isso sempre incluiu as tradicionais observações participantes, a permanência do pesquisador em campo, análise dos discursos, narrativas e performances, etc. Mas isso não foi suficiente para que evitássemos as desconfianças, inclusive entre os próprios colegas de antropologia. No início dos nossos trabalhos, a própria disciplina nos demandava convencimentos de que era possível a pesquisa antropológica no ciberespaço ou no campo mais amplo da cibercultura. Entre muitos dos questionamentos, o ponto crítico naquele momento era o de convencer os nossos pares de que havia gente no ciberespaço, que não se tratavam apenas de algoritmos e programações ou que mais coubesse na ideia de dados ou fluxos de informação. Eu destaco aqui um trabalho emblemático, que foi o da Maria Elisa Máximo, que entre 2000 e 2002 fez uma etnografia em listas de discussão. As listas de discussão, eu imagino que todos se lembrem, enfim, eram constituídas por intermédio de uma ferramenta que associava endereços de e-mail. Um coordenador permitia a inscrição e assim a participação na lista. A lista, que foi estudada por Maria Elisa, reunia justamente pesquisadores da cibercultura, e daí o nome dessa lista ser esse, Lista de Discussão Cibercultura. O objetivo era de trocar informações ou dados sobre as suas pesquisas. A questão é que, como mostrava a Maria Elisa, não havia apenas a circulação de informações. Havia negociação de regras de pertença naquele espaço. O que poderia ou não poderia ser publicado, o que estava em tópico ou o que era off-topic. E isso não era uma regra programada pela ferramenta, mas um acordo em constante discussão entre os próprios membros da lista. As negociações, dizia Elisa, produziam netiquetas ou etiquetas para bem conduzir os comportamentos na internet. Situações de crise se instalavam, membros eram excluídos ou advertidos, como também, em certas ocasiões, a brincadeira acontecia de um modo avalizado pelo grupo. Em termos gerais, não era apenas fluxo de informação acadêmica sobre cibercultura. Havia um espaço de sociabilidade que requeria a constante manutenção de suas formas por meio da negociação do que ela chamou de regra de fala. Bom, tratar a questão dessa maneira pode soar como uma mera trivialidade, mas importa saber que vivíamos em um período em que a ideia de virtual figurava como uma externalidade subjacente ao real. Somemos a isso as especulações em torno da artificialização da inteligência. Enfim, aparentemente foi preciso lidar